Então vamos iniciar. Eu acho muito oportuno, a gente sempre inicia aqui na casa com oração. Então, como o tema é Pai Nosso, que a gente possa iniciar com o Pai Nosso, né? Com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, e esse tema apareceu para mim, eu nem sei dizer como, né? Eu ia fazer sobre a felicidade e terminou que apareceu, eu tive no Evangelho, né? Feito pelo Psi, né? Que é na coordenação da Mônica e da Thalita. Então, teve um dia que eu fui chamada para comentar o Evangelho e eu achei muito interessante o tema da oração. E eu estava lendo a respeito e me veio uma intuição de fazer sobre esse tema. E aí eu fui tentar descobrir como foi o contexto em que o Pai Nosso ele foi pronunciado pelo Cristo. E nesse livro, que se chama A Boa Nova, é um livro do Chico Xavier, em que ele psicografa, né? Humberto de Campos, ele conta os bastidores que estão por trás das passagens bíblicas, o que é que aconteceu, o que foi falado, o antes e depois, e ele traz como foi que se iniciou o Evangelho. Então, o Chico Xavier conta que o Evangelho, que o Pai Nosso, ele inicia com o questionamento de Pedro, um diálogo com Jesus. Né? Pedro, a sogra dele morava com ele. Morava Pedro, a sogra e a esposa. E Jesus, quando estava lá, curou a sogra de Pedro. E ela ficou muito maravilhada com aquela cura. Né? Como é que Jesus conseguia curar as pessoas, conseguia tantos milagres? Então ela pensou, se o Cristo consegue tanta coisa, será que ele conseguiria também que a gente melhorasse a nossa condição material? Porque minha filha e eu temos que plantar, temos afazeres de casa, Pedro tem que todo dia sair para pescar. Então, se nós estamos com um representante de Deus na terra aqui, por que nós não conseguimos uma vida melhor, né? Financeiramente melhor? E aí Pedro foi conversar com Cristo sobre isso. Só que ao invés dele chegar dizendo, ele primeiro arrodeou um pouco, né? E disse assim, Jesus, quando nós pedimos em prece, em oração algo, Deus nos ouve? Aí o Cristo diz que sim. E o que você precisa, o que você pede? E ele disse assim, eu peço a minha questão material, a resolução dos meus problemas materiais. E explica. Aí o Cristo traz a ele o seguinte, olha, se hoje você pesca, Pedro, amanhã você vai ser pescador de homens e de almas, você vai propagar o Evangelho, propagar a Boa Nova. E se você... E aí ele trouxe, mas veja, existem outros discípulos como Levi, que tem um excelente salário, que é cobrador de impostos. Aí ele diz, mas já pensou, Pedro, se todo mundo fosse cobrador de impostos, quem iria pagar os impostos? E aí ele traz sobre a questão da esposa. E ele disse, e minha esposa, que precisa sempre estar trabalhando, cuidando de casa, enquanto que Joana de Cusa, a esposa do Cusa, que era uma das encarnações da Joana de Ângeles, tem servas. E aí Jesus explica, Joana de Ângeles, né, no caso, quando ela era Joana de Cusa, ela possui servas devido à sua missão. O seu apostolado inicia com a educação dessas servas. As servas estão
sob os cuidados de Joana, para que ela as oriente, e é o início da vida dela como educadora, né? Que ela vem depois, sempre encarna com essa missão, junto às irmãs do convento, né? E para que Pedro pudesse entender. Mas Pedro, né? Pedro é pedra, né? Pedro é difícil ser convencido, né? E aí chega o mérito maior do Cristo. E aí ele traz que ainda continua em dúvida. E Jesus diz: Pedro, se você solicitar na prece apenas bens materiais, você irá sair dessa prece inquieto e desalentado. Ao passo que você solicitar forças e coragem, você vai sair da prece com consolo e paz. E Cristo resolve então, porque não conseguia que o entendimento mais amplo de Pedro dessa situação, Cristo então ensina o Pai Nosso, para que o Pedro conseguisse entender qual era o alcance de uma oração, né? Qual era o caráter de uma oração, que não era apenas o pedir, né? E o que é que a gente deveria pedir em oração? Então ele traz a oração, que é uma oração universal perante os cristãos, é uma oração que é proferida por várias crenças cristãs, né? Os evangélicos, os católicos, os espíritas, e nem toda oração tem esse alcance, mas o Pai Nosso é a oração universal, né? Entre os cristãos. E nesse sentido, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 5, traz exatamente esse entendimento que o Cristo quer trazer e que Pedro não conseguiu ter a dimensão, né? E foi por ler essa parte do Evangelho que eu citei no começo, que eu fui tocada por um evangelho que eu participei, que eu resolvi fazer a live. Ele traz que o tema é a eficácia da prece. Então ele traz que existe, vou dar um exemplo, né? Um homem encontra-se no deserto, morrendo de sede, estendido ao chão. Esse homem, ele ora e pede a Deus que o ajude. Maquinalmente, ele não sabe de onde, ele recebe forças, ele se levanta e é intuído a seguir o caminho à direita, em que logo ele encontra um oásis e mata a sede. Aí ele fala: se é uma pessoa de fé, vai dizer: meu Deus, muito obrigado, porque tu me deste força e coragem para conseguir me levantar e tu me intuíste do melhor caminho a seguir. Mas se caso ele não seja um homem de fé e não tenha entendido o poder da oração, ele vai dizer: meu Deus, queria tanto, mas não fui ajudado. Ninguém me ajudou, então o jeito foi eu me levantar e graças a Deus que eu tive a excelente ideia de ir para o lado direito. Então como é que nós muitas vezes fazemos isso, né? A gente quer que venha uma pessoa e traga um copo d'água na bandeja, quando a gente está deitado no deserto. E não é isso que a oração faz. A oração, ela nos dá força, nos dá coragem, nos dá intuição. Ela, como Cristo diz, ela nos dá consolo e paz, né? Se a gente apenas pede em oração, né, se torna um pedinte que nada agradece e que também não consegue entender os desígnios, o porquê do sofrimento que muitas vezes estamos passando, que visita a nossa porta, a gente sai da oração como Cristo disse a Pedro, mais desalentado e mais inquieto, porque a gente pede e quer imediatamente ver na frente materializado o nosso desejo, e não é assim que as coisas acontecem. Quando a gente pede, a nossa petição, o nosso pedido, ele é sim ouvido, mas ele é ouvido para que a gente tenha forças, para que a gente tenha coragem, para que irmãos ao nosso redor sejam intuídos de nos ajudar. Muitas vezes a gente está em uma condição que a gente recebe uma ligação, a gente recebe uma oportunidade e a gente não percebe que isso vem das nossas orações, né? Então Pedro, ele começou a ter o entendimento do porquê, mas realmente nos colocando e me colocando no lugar do Pedro, você imagina você ter o próprio Cristo na sua casa,
dentro da sua casa, como você não pensaria assim, meu Deus, todos os meus problemas seriam resolvidos, Cristo habita aqui ao meu lar, né? Materializado. Então, essa pequenez de alma que Pedro trouxe, ele representa a todos nós. Todos nós pensaríamos a mesma coisa, todos nós queremos ver solucionado as nossas pendências, os problemas que estamos passando, sem entender o porquê que eles chegam até nós. E aí inicia a oração. Então ele diz, o Cristo, né? Pai nosso que estais no céu. Quando ele traz a palavra Pai e não traz a palavra Deus, isso tem a ver com o grande ensinamento que o Cristo nos trouxe, que ele veio, e o maior ensinamento que ele pôde nos trazer é a lei de amor. Então, Cristo traz o que antes se acreditava Deus como algo belicoso, que nos punia, que era vingativo, que fazia sacrifícios e oferendas a Deus. E ele traz que Deus é um Deus amoroso, que Deus é nosso Pai. Então, ele traz um Deus de amor. Então, ele fala Pai, né? Pai nosso. Quando ele diz o nosso, ele traz uma outra questão. Ele traz a fraternidade, que o Pai não é dele, não é meu, não é seu, ele é nosso. É de todos nós. Então, ele traz a possibilidade que somos todos irmãos, que ele se comunica com o Pai, que é também de quem estava ali. Que estais no céu, e em todo lugar, né? Que nos universos, que habita em todos nós, né? Santificado seja o vosso nome. A questão 659 do Livro dos Espíritos, ele traz o tríplice aspecto da oração. Ele diz que a oração, ela é para que a gente possa adorar, pedir e agradecer. Então, esse santificado é um ato de adoração. Mas Deus precisa que nós o adoremos no sentido de bajularmos? Não, nós é que precisamos nos colocar na nossa condição mesmo de seres humanos que habitamos um planeta de prova e expiação. A nossa condição de inferioridade, aquele que é maior do que nós. Então, quando promovemos um ato de adoração, nós promovemos exatamente essa ligação com o Pai, de dizer, Pai, eu entendo de minha pequenez, eu entendo quem eu sou, né? E por isso te adoro. E o ato de pedir, né? Que ele fala também, que a gente já falou aqui em relação ao apóstolo Pedro, que não é pedir para que os nossos desejos sejam saciados e resolvidos de imediato, mas que seja feito aquilo que é melhor para nós, que mesmo que nós não consigamos entender naquele momento que é o melhor, né? Que passamos por provas e expiações, mas que nunca estamos desamparados, né? E o pedir é no sentido de força, coragem, conforto, tranquilidade para passar as necessidades que iremos passar nesse orbe, né? E agradecer. Agradecer é um ato que faz com que a gente mude a nossa frequência de vibração, com que a gente entenda o quanto nós já temos. Mas o problema é o nosso foco, é sempre a escassez, é o que nos falta. E o nosso foco, ele não é aquilo que nós já temos. Então a gente deixa de estar em abundância para ir para uma escassez, por não focar e não agradecer. E aí a enorme contribuição, né, da neurociências, que traz esses exercícios, né, que já é um costume agora entre as pessoas, do agradecer, né, de amanhecer o dia sempre agradecendo. Então esse exercício que nós terminamos com o tempo, tendo o nosso cérebro muito voltado para aquilo que nos falta. Quando a gente inicia esse exercício nesse processo de agradecimento, a gente percebe o quão bom a vida nós temos e a abundância chega até nós. A gente consegue energeticamente estar em outras oportunidades, em outros locais. Então, agradecer é extremamente importante, né? E nos coloca também como gratos, né?
esse mais pedir do que agradecer é fruto do nosso orgulho, por acharmos ainda que temos muito a receber, né? E nós somos espíritos muito endividados, que deveríamos agradecer mais. Dizendo isso, tudo isso me incluindo também, viu, gente? Essa live foi para mim também um grande aprendizado. Venha a nós o vosso reino. O céu e o inferno, digamos assim, né? O umbral ou os mundos espirituais mais propícios, melhores ser habitados, eles existem em nós. Então, quando a gente desencarna, não existe um Deus como um Papai Noel do shopping que fica sentado e vai dizer, você vai para esse lado, você vai para aquele. Nós vamos habitar aonde nós já habitamos aqui, né? Iremos viver aonde a nossa frequência vibratória está. Então, muitas pessoas encarnadas, elas ao dormirem são levadas a um umbral e lá permanecem. Porque aonde elas estão, aonde a sua faixa energética está. Então, quando Cristo diz, venha a nós o vosso reino, é a possibilidade de que nós estejamos naquele momento em sintonia com algo maior, né? Que o reino, que o céu, que a beatitude, que tudo aquilo que é de positivo esteja presente conosco, faça parte desse momento da nossa vida. E aí ele continua, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vossa vontade é a vontade de Deus e não a nossa, né? E aí todo o Pentateuco kardecista, ele traz que nós vivemos num mundo de provas e expiação, mas que não é só a gente passar pela prova e pela expiação, porque essa a gente vai passar, né, independente da nossa vontade, né? Poucos são os que estão na categoria de escolher aquilo que passam. A grande maioria é compulsório mesmo, né? Mas não é só a gente passar pela prova, é a resignação em face da prova, é que faz a diferença. Então, quando a gente diz, né, essas palavras, e muitas vezes a gente diz maquinalmente, sem nem perceber a dimensão do que a gente fala, né? Eu estou dizendo que eu aceito a vontade de Deus na minha vida, no sentido de que aquilo que vem para mim é o que é melhor, mesmo que eu não consiga compreender, e que eu tenho resignação de aceitar que dias melhores virão, e que se no momento as coisas não estão bem, que eu peço a Deus força para que eu consiga mudar, né? Deus não quer de nós o nosso sofrimento, mas uma mudança de postura em face da vida, né? E aí vem a oração da serenidade, né? Que a gente pede a Deus para mudar aquilo que é possível, aceitar aquilo que não é possível mudar naquele momento, né? Porque tudo é momentâneo, tudo é passageiro, até o sofrimento. E ter a sabedoria de entender uma coisa da outra, né? Ter essa sabedoria, a prece também é um ato de pedir sabedoria. Quantas de nós estamos aqui em dúvida por alguma coisa, algum ato que devemos praticar ou não, né? Apesar daquela máxima que Jesus nos trouxe, que a gente faça aos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco, muitas vezes a gente não tem dimensão, né? Porque a gente quer que faça com a gente os nossos desejos, as nossas vontades. E às vezes a pessoa faz algo que a gente não gosta, mas que a gente não consegue perceber que é o melhor para a gente. Então, um outro aspecto da oração, que é trazido na questão 631 do Livro dos Espíritos, é isso, é distinguir o bem do mal, distinguir o erro do acerto. Meu Deus, eu quero entender o que é melhor para mim. Eu não sei se determinada atitude que eu estou tomando é o caminho certo. Pai, me intui, me orienta, põe na minha vida pessoas que vão trazer para mim, né, espíritos amigos, que vão intuir pessoas próximas, para que eu possa entender por que eu estou passando por determinada coisa, qual o caminho melhor a seguir. Faça, Pai, com que eu consiga ouvir aquela voz íntima que há dentro de mim, que me diz o que eu devo fazer, que muitas vezes a gente não consegue ouvir em face da revolta,
em face do desentendimento, da não resignação, da gente focar no sofrimento, a gente não consegue ouvir. E quando a gente pede a Deus isso, a gente consegue em oração, né? E ele traz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nunca foi tão necessário o pão de cada dia. No processo de pandemia que nós estamos, nunca a humanidade sofreu tanto, né? Com a fome, com a desesperança, mas também nunca foi dado tantas oportunidades da gente se solidarizar com isso. Mas a gente prefere, né, sempre ver o que falta, né, o pão que falta, e a gente não vê a oportunidade que sobra. Então, o pão de cada dia, ele é muito importante, primordial para a vida, né? Então, não poderia ter ficado de fora do evangelho, do pão nosso, as nossas necessidades materiais, né, que foram pedidas por São Pedro, mas que mais do que esse pão material, é o pão espiritual também. Então, do que nós alimentamos a nossa alma, né? A gente alimenta a nossa alma muitas vezes, principalmente nessa pandemia, de jornal, de noticiário constante. Eu não aqui estou dizendo que nós devemos ser alheios ao que está acontecendo no mundo, mas tem gente que é uma parabólica para a desgraça, é o dia inteiro procurando quantos morreram, e só as notícias ruins, sem se perceberem para as notícias das melhoras, dos processos de solidariedade. Por isso que os melhores programas que trazem projetos e trabalhos sociais, eles são 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, porque no da Ibope é tipo um barra pesada da vida, que eu não sei nem se ainda existe barra pesada. Vocês aqui que me digam, existe. E nem precisa, o jornal já deixa de ser um jornal para ser um programa policial. Então nós nos alimentamos diariamente dessas notícias e depois nós queremos ter força para passar pelo que nós estamos passando. Não é que a gente não seja informado do que acontece, mas que a gente tem que ter notícias boas, né? Foi divulgado agora que em Israel a população vacinada já está toda sem máscara nos locais públicos abertos, que na Austrália já estão indo para os estádios. Então tem muita coisa que está acontecendo de bom também. Eu sei que a gente tem que ouvir, eu sei que dói, eu sei que a gente não pode também se tornar alheio às dores que estão passando, né? Muita gente em dor e a gente fingir que nada está acontecendo. Com certeza não é isso que eu estou falando. Mas é tentar também ver o outro lado e naquilo de ruim que está passando como uma oportunidade de ajudar, né? Como a gente não percebe o poder que uma televisão tem, que uma imagem que a gente traz para casa possui. Da mesma forma como a gente assiste um filme de terror e fica com medo, quando a gente assiste uma comédia a gente ri, quando a gente assiste algo muito ruim na televisão, ele tem um impacto no nosso corpo, um impacto hormonal, um impacto na vibração. Então, nós não ficamos ilesos a isso. A nossa mente, ela mente, né? Então, ela não consegue muitas vezes discernir o que é a realidade e nós passamos a viver coisas que muitas vezes não está ainda nem no nosso alcance, né? Na nossa prova, e nos conectamos toda hora com músicas de baixo calão, ou casais, por exemplo, que não estão bem, escutam músicas de sofrimento, de traição. Então, tudo ajuda a uma psicosfera. Então, a nossa benfeitora Joana de Ângeles, ela nos traz, né, em boa parte da literatura, ela bate muito nessa tecla da necessidade da gente ter esse pão espiritual, da gente, como vocês estão fazendo agora, né, assistirem lives de temas edificantes, leituras edificantes, filmes, livros,
divulgar mensagens em grupos de WhatsApp, mensagens edificantes, fazerem evangelho no lar. Então, são coisas que vão nos munir para a gente conseguir passar, né? Tem pessoas que estão... a situação do coronavírus é ainda maior por esse pão da vida, esse pão espiritual, ser muito voltado para a dificuldade, né? E não para aquilo que a gente pode estar utilizando ao nosso favor e que a gente não utiliza. E continuando, ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, quando ele diz perdoai as nossas ofensas, ele já parte de um princípio que a gente tem o que ser perdoado. Ele não diz perdoai aqueles que precisam ser perdoados, ou seja, todos nós estamos em erro e em queda em algum momento da nossa existência. Uns mais, outros menos, mas se nós estamos aqui no mundo de prova e expiação é porque a gente ainda cai, né? Mas ele condiciona também que a gente faça isso perdoando os nossos devedores, né? Então não é só que a gente peça o perdão, mas que a gente possibilite o perdão. E o perdão, assim como os vários conceitos, eles mudam com o passar do tempo, eles têm uma mudança histórica, né? O conceito de amor, o conceito de infância, vários conceitos eles são modificados com o passar da história, tem uma modificação muito grande. E o conceito de perdão é um desses conceitos. Na época do Cristo, quando Cristo disse assim, perdoe 70 vezes 7, ninguém entendeu. Ele disse, meu Deus, esse homem é louco, ele é um blasfemo, ele está cometendo blasfêmia, né? Os fariseus enlouqueceram. Como é que esse homem tem coragem de mandar a gente perdoar um ao outro? Não existe essa possibilidade, só quem perdoa é Deus. E ele está dizendo que é para eu perdoar, o perdão é de Deus. Então, na antiguidade eram feitas o quê? Oferendas a esse Deus belicoso, né, que estava ali, pronto para nos perdoar, mas dependendo de como a gente oferecesse para ele. E aí ia sacrifícios de animais, sacrifícios de pessoas humanas, como sacrifício de virgens que eram entregues, de crianças, porque quando havia uma praga, quando havia algo de ruim, era porque Deus estava com raiva dos nossos pecados. E aí ele nos punia, né? E a gente pedia perdão. Então o perdão era divino, não era possível perdoar. Cristo trouxe, o alcance não foi imediato, mas ele tentou, né? Posteriormente, passando da Idade Antiga, nós vamos para a Idade Média. Na Idade Média, continuaram entendendo que o perdão era divino. Só que isso era assim, o perdão é divino, mas podemos perdoar através dos representantes de Deus na terra, ou seja, os padres. Nasce o Instituto da Confissão. Um instituto muito bem pensado, né? Você tem alguém para te ouvir, para desabafar, só que o ser humano desvirtua, né? E você poderia ter pedido perdão à pessoa, acredita que ainda necessita pedir a Deus apenas, né? E vai para um confessionário. A questão é que, como eu disse, o ser humano ele termina desvirtuando, né? As ideias são boas, mas quando vão para a aplicação, termina não sendo. Então, o Instituto da Confissão ele foi muito deturpado com a remissão dos pecados. Remir significa pagar. Então as pessoas pagavam pelos pecados. Cometeu adultério, tantas moedas. Homicídio, tantas. Furto, tantas. Então a gente pagava pela alma. Era remir os pecados. Se uma pessoa desencarnasse, depois de morto, você podia pagar pela alma dela também. E aí, o que acontecia? Ela estava no inferno, você pagava, ela ia para o purgatório. Ela não ia para o céu, mas ela ficava nesse limbo. E encarna Martim Lutero, né, o pai do protestantismo, e vem dizer, não precisa disso. A gente pode pedir o perdão diretamente a Deus. Não precisa de intermediários. E aí pergunta, e o que a doutrina espírita diz sobre isso?
na questão 661 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: nós podemos sim pedir perdão a Deus, né? Deus que é Pai, que a gente se sente na necessidade de pedir a Ele perdão, mas mais do que a gente pedir perdão, é uma mudança de consciência e de atitude. Pedir perdão com meras palavras só nos alivia, mas não tem um alcance na mudança daquilo que a gente fez. Então, o perdão mesmo, que a gente consegue se auto-perdoar, consegue perdoar o nosso próximo, é um perdão em que a gente muda de postura, muda subjetivamente de atitude, né? Então, a questão 661, achei muito interessante essa questão do Livro dos Espíritos. E, posteriormente à Idade Média, vem a Idade Moderna, em que as pessoas começam a entender que é possível, sim, perdoar uns aos outros, né? Mas, e atualmente, na contemporaneidade, onde nos encontramos, o conceito de perdão, ele teve um upgrade, uma evolução. Perdoar é terapêutico, né? A gente perdoa para não adoecer, a gente perdoa para que a gente consiga, a gente entendeu que a gente perdoa não só para dar o perdão ao próximo, mas para que a gente possa se libertar também dessas amarras, né? Que a gente acreditava que a gente dava o perdão para beneficiar a pessoa que nos fez o mal. Só que hoje a gente entende não, que a gente dá o perdão, a gente beneficia a pessoa que se sente perdoada, né? Se ela se sentir perdoada, mas a gente se beneficia muito mais. A gente passa a primeira, a gente vai para frente, a gente continua, a gente não adoece, a gente não somatiza. Então, o perdão, ele foi... O Cristo falou há 2000 anos atrás e a gente começou a entender agora, né? Do perdão, a cura pelo perdão, né? A cura tanto daquele que recebe, como daquele que dá. E também a necessidade do auto-perdão, né? Quantas pessoas sofrem uma vida inteira porque erraram, por um erro que cometeram na juventude e não conseguem se perdoar. E aí a gente diz que isso há um pouco também do nosso orgulho, porque se nós estamos no mundo de prova e expiação e nós somos propícios ainda ao erro, uma atitude mais digna e correta é o auto-perdão, para que a gente possa consertar o erro cometido. Mas quando a gente ainda está naquela de se martirizar pelo que fez, a gente não consegue remover as amarras para fazer girar essa energia e conseguir consertar o erro. A gente fica no erro e Deus não pune o pecador, mas o pecado. O pecado é um pé caído, é um tropeço que todos nós damos na vida. Então, todos nós, não tem esse que não olhe para trás, não tem aquilo que se queixar, né? E Deus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, encerra, né, um tríplice caráter do amor. A Deus, ao outro e a ti mesmo, né? Trazendo aí a necessidade do perdão. E... continuando, deixar um tempinho para as perguntas também, né? E continuando, ele traz: não nos deixeis cair em tentação. E aí, o que é essa tentação, né? São as nossas más inclinações. Eu sou facilitadora do ESD e queria até mandar um abraço para as pessoas do ESD que estão aqui. E uma das perguntas que me fazem todos os anos, com muita frequência, é assim: Tereza, se eu venho com a prova porque eu fui uma pessoa, um homicida, eu venho para matar determinada pessoa, tipo, se eu matei alguém vai me matar, eu venho já com essa prova, alguém está programado, por exemplo, Maria Tereza, se eu tenho que morrer assassinada, se está um karma meu, eles perguntam assim, uma pessoa vai ser obrigada a me matar? Então, há muito essa pergunta, né? E aí o que eu digo é o seguinte,
que, eu não sei se me fiz entender, né? Porque é uma pergunta que também não é fácil. Então eu digo assim, nós somos colocados aonde nós temos mais sintonia. Então a gente é colocado numa família que às vezes vai propiciar aquilo que a gente precisa trabalhar. Se a gente sempre cai em erro pela questão do furto, então a gente termina chamando para si, né, energeticamente, um contexto para que a gente se veja na oportunidade de furtar. Mas aí é nosso livre-arbítrio, né? Vai ter uma vozinha ali interna, vai ter a presença do nosso anjo da guarda, dos espíritos amigos, nos intuindo para que a gente não faça. Então a gente pede, olha o poder do Pai Nosso, né? O Pai Nosso é muito bonito mesmo, o alcance dele. Não nos deixeis cair em tentação, não nos deixei que a gente esteja em contato com as más inclinações que nós possuímos sozinhos, que nós temos força e coragem para passar por aquilo. E a questão 663 do Livro dos Espíritos diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Pede forças, que nós estaremos contigo. Pede a coragem, que nós iremos te socorrer. É difícil, a gente sabe das nossas más inclinações, né? Nós temos muito desejo de conhecer o que nós fizemos nas nossas vidas passadas, né? E o Emmanuel, ele diz assim, que a gente analise quem a gente é hoje, que a gente sabe que a gente foi, ainda é a mesma pessoa, né? Então, aquilo que a gente cai em erro, aquilo que a gente tropeça, é aquilo que a gente é e que a gente está precisando, né? Então, como nós vamos passar por essas provas de sermos convocados às nossas más inclinações, então Jesus diz, não nos deixei cair em tentação, né? Que essa questão também da gente se ressignificar em face das provas, né? Eu tenho uma prova a passar, vai vir a tentação, digamos assim, mas eu posso me ressignificar, eu posso ter uma nova postura, um novo olhar, né? E eu posso utilizar do Instituto da Oração para ter força e coragem para passar por esse momento. E aí ele diz, mas nos livrai de todo o mal, né? E aí eu até já comentei que o bem e o mal está em nós, né? Onde nós vibramos. Se nós temos uma experiência de contato com algo que não é ruim, que não é bom, que é ruim, desculpe, é porque de alguma forma nós chamamos aquilo para a nossa vida. Então nós de coitado nós não temos nada. Então o nosso sofrimento, aquilo que a gente chama para si, aquelas oportunidades ainda amarga, o remédio amargo, né, que a Tia Meimei traz, né, ela ainda é fruto de como nós vibramos, da nossa postura, das provas e expiações que nós temos que passar, né? Então, a ajuda da prece é extremamente importante, porque como o bem e o mal, ele é um duelo que existe em nós, né? Tem horas que nós agimos de uma forma que não é muito adequada, mas depois que a gente vira espírita, diz que nunca mais peca em paz, né? E aí rapidamente a gente quer voltar e muitas vezes o orgulho não deixa, e numa outra oportunidade a gente já consegue, e a gente vai bem, aí despenca, cai que é uma beleza. Então a oração, né? A oração é uma arma, é a maior força que nos é dada para passar pelas vicissitudes que nós temos. E ele diz, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai em todo mal. Amém. E o que é amém? É o assim seja, né? E os espíritas, eles já traduziram e já usam comumente o assim seja. Cristo também, na passagem, quando ele ensina os apóstolos a rezarem, ele também dá umas dicas, digamos assim, de como a gente deve orar, né? Como a gente deve fazer a prática da oração. E aí, tirei aqui do texto, quando ele traz, né? Do texto bíblico. Não fazei como os hipócritas, que ficam nas sinagogas ou nas esquinas para serem vistos.
porque esses já receberam seu galardão. Ou seja, quando você ora para ser visto como uma pessoa de bem, que está em oração, quando é esse o seu intuito, você já ganhou, você já foi visto, já recebeu o seu galardão. O galardão é o seu pagamento, né? E aí ele traz, não é essa a questão da oração, porque essa oração aí vai ser a mesma oração que ele traz para o Pedro, que a gente vai sair dessa oração inquieto, desalentado, a gente não vai ter o consolo, então a gente não vai estar usando o benefício da oração quando a gente assim o faz. Ele diz que entra em teus aposentos, fecha a porta e pede ao Pai que está oculto e que te vê secretamente e que ele te recompensará. Ou seja, é um ato interno. Esse fecha a porta é no sentido de fica contigo mesmo, entra em contato com o Pai, né? Venha a nós, Pai, o teu reino. Então se conecta com ele para pedir, para agradecer e para louvar também, né? Então é um ato muito individual, né? E também não faça vãs repetições, como gentios que acham que por muito orarem serão ouvidos, porque nosso Pai já sabe o que necessita antes de pedirem. Então a gente não é o número de vezes que se ora, não é pedir constantemente, é mais no sentido da conexão, o quanto a gente conseguiu se conectar, né, espiritualmente com aquela oração, né? Mas a oração ela é um medicamento, né, sem efeitos colaterais, ela é gratuita, não nos é cobrado nada, qualquer pessoa pode orar, ela nos dá força e coragem para as expiações e ela consiste na prática do homem de bem. Então, que possamos orar mais. E para terminar, para abrir um tempinho para alguma dúvida, alguma coisa, ou também para quem quiser contribuir, falar, porque eu sei que a turma que está aqui são pessoas que muito têm a contribuir, né? Eu vou ler o Pai Nosso Espírita, que é o Pai Nosso que foi trazido pelo Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. E como ele vem ao encontro do que a gente conseguiu discutir hoje aqui, né? Que o Cristo nos ensinou e que o Espiritismo termina, pelo menos, eu penso assim, alargando o nosso entendimento, né? Fazendo com que a gente perceba certas coisas que outrora não eram percebidas por nós. Então, o Pai Nosso Espírita. Nosso Pai que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando a perdoar os nossos devedores, com o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade, né? Não nos deixei cair em tentação. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos, todos muito queridos, e estou aqui aberta para, como eu disse, perguntas, contribuições, questionamentos, para que a gente possa encerrar a nossa live. E aí, Reginaldo que é o apoio técnico. Deixa eu ver só o horário. Que a prece já do
do Pai Nosso, né? Do Emmanuel. Então, pelo visto aqui, não estou vendo nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Então, é encerrar mesmo, né? E agradecer pela presença de todos, pelo carinho de vocês. A casa de Tia Meimei agradece pela presença de todos, essas lives que fazem com que o nosso grupo espírita não feche, né? Que fechou as portas materiais, mas que a gente aí foi para uma outra possibilidade. Eu vejo as lives, né? E os encontros virtuais, os evangelhos, né? A Orbélia que faz os evangelhos também, que a minha mãe participa, e muitos da casa também. Uma imensa oportunidade da gente dizer assim: vamos nos adaptar aos novos tempos, vamos permanecer juntos, vamos ter força para passar por essa fase difícil, né? E que as coisas não são do jeito como a gente quer. Claro que todo mundo queria estar aqui no meio, né? Juntos, mas se não é possível, que a gente faça a nossa parte e faça diferente. Tá bom, queridos? Um grande abraço a todos e boa noite. Maravilhoso, tema muito gostoso, né? Obrigada. É o que a gente está precisando.